Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à casa pela oportunidade desse trabalho, que é sempre um prazer estar aqui com os irmãos, apresentando alguma coisa para nós meditarmos e refletirmos a respeito da obra de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, de André Luiz e do Evangelho também, né? O tema desta palestra é Jornada Evolutiva. Eu praticamente não tive muito esforço para descobrir esse tema, que ele está logo no prefácio do livro, né? Que é o prefácio escrito pelo Emmanuel. Se nós observarmos, o Emmanuel praticamente ele faz o prefácio, escreve o prefácio de quase todos os livros psicografados, com exceção de alguns poucos daqueles 400 livros quando ele não participa diretamente, como é o caso das mensagens, né? Então, a Jornada Evolutiva começa o livro com esse título, né? O André Luiz, ele escreveu cerca de 13 livros que estão aí conhecidos, né, entre outras coisas, mas esse grupo de livros, ele tem um enfoque muito importante, né? E nós escolhemos o 5º livro, No Mundo Maior. E se nós observarmos esses 13 livros, vem lá com aquele subtítulo, A Vida no Mundo Espiritual. Então ele procura, como um repórter, está nos mostrando como é que é o mundo espiritual. Isso é importante, o estudo e a leitura dos livros do André Luiz, porque, de uma maneira ou de outra, nós vamos para lá, né? Então, nós visitarmos um país onde nós conhecemos alguma coisa, já nos tira uma sobrecarga muito grande, de não chegar no lugar e não saber nem como se comportar, né? Isso já nos ajuda bastante. Está aí a figura do André Luiz, né? E com aquela dúvida que sempre surge, quem ele foi, né? Não tem muita importância quem ele tenha sido, né? O importante é o que ele nos traz de conteúdo. Mas há um relato de Francisco Cândido Xavier, 50 anos depois dele ter escrito o primeiro livro, de que se trata de Carlos Chagas. E ninguém melhor do que Chico Xavier para saber de quem é, porque Emmanuel o levou a visitar nosso lar. E lá ele teve contato diretamente com ele. Só que ele levou 50 anos para, numa pleiade de amigos em sua casa, ele revelou que se tratava de Carlos Chagas. Então, aquela questão de ser um outro nome caiu por terra, né? Esse livro, ele trata de uma semana em que André Luiz está de folga. Então, nós reparamos aqui que do lado espiritual também tem folgas, né? Então, a pessoa tem uma atividade, mas de vez em quando tem uma semana vamos chamar de refresco. Ele poderia fazer qualquer coisa, e o que ele escolhe? Ele escolhe acompanhar o assistente Calderaro, que também tinha uma atividade bastante intensa, juntamente com outras pessoas. E como nessa semana o próprio Calderaro estaria com disponibilidade, então ele se inscreveu nessa atividade. O que o Calderaro faz? Ele auxilia na crosta, no umbral e também na própria região dos encarnados, as pessoas, ou aquelas que vão desencarnar, ou aquelas que estão desencarnadas há pouco tempo e que necessitam de um auxílio. Então ele foi acompanhando. E ele imaginava que ele ia aprender bastante com as palestras do Calderaro. E ele nota que o Calderaro fala muito pouco e prefere que ele aprenda realizando as atividades. E ele se conforma com isso, que é uma maneira diferente de aprendizado. E no início, na semana, ele vai levá-lo para uma palestra. Então nós notamos que sempre no aprendizado de André Luiz existe sempre ou um curso ou uma palestra que ele tem que participar para a atividade que ele vai realizar. E havia uma palestra programada com
o instrutor Eusébio, que vem de uma outra esfera, né? E o que esse Eusébio faz? Ele tem a sua atividade numa esfera superior, mas ele tira semanalmente algumas horas para vir dar instruções e para vir auxiliar as pessoas que ele auxilia, estejam eles encarnados ou não. O livro, fazendo um parênteses, ele é dividido em 20 capítulos, e nesses 20 capítulos são abordadas diversas situações, que infelizmente não vai dar para falar sobre todas elas aqui. Por isso que eu recomendo não só a leitura, não só desse livro, como os demais, mas também um estudo profundo a respeito, né? Onde ali nós vemos o poder do amor, da mediunidade torturada, do sexo, as perdas dolorosas, algumas enfermidades estranhas, algumas psicoses, né? E ao caminhar por estes locais, André Luiz ele começa a notar que havia alguma coisa estranha. Como é que as pessoas se situavam no lado espiritual, já desencarnadas, né? E o Calderaro lhe diz 3 coisas importantes. Ele diz: quando você olhar para uma pessoa, não se choque por ela ter sido um facínora, ter sido um ladrão, simplesmente considere isto, que o desespero é uma enfermidade, que a revolta é fruto da ignorância das pessoas, e que a perversidade é uma verdadeira loucura. Por mais perversa que a pessoa seja durante a sua vida, ela vai depois colher alguma coisa, e a loucura, no próprio livro é muito bem tratado isso, a loucura é uma das últimas coisas que a pessoa escolhe, dentro daquela cestinha que o irmão Cícero falou, que ele escolhe algumas coisas para vir reencarnar. E muitas vezes o perverso escolhe a loucura para que ele possa resgatar os seus débitos, né? E no final, o André Luiz vai fazer um trabalho onde ele encontra o avô dele. Ele começa essa viagem, ele nunca imaginaria que ele fosse encontrar o avô dele aonde ele encontrou. Nós vamos falar alguma coisa a respeito, né? Então trata o livro de esquizofrenia, de epilepsia, de neuroses várias, fobias, ideias fixas, sentimentos de culpa e mongolismo. Este é um livro que é importante para aqueles que trabalham ou militam na área da psicologia, da psiquiatria e na área médica de um modo geral, porque ali tem informações, tem situações importantes, onde muitas vezes o médico, o psiquiatra ou o psicólogo fica tratando a superfície e muitas vezes está na profundidade do perispírito, do próprio espírito, o problema daquela pessoa. Então está aí, o desespero é a enfermidade, a revolta é a ignorância e a perversidade é a loucura. Só esses 3 temas aqui daria para nós fazermos um simpósio a respeito deles, né? Onde poderíamos trazer uma série de exemplos nesses 3 casos, né? Mas é sempre importante nós guardarmos estas 3 informações quando nós não entendemos muitas vezes o diálogo que temos com certas pessoas, a atitude que as pessoas têm para conosco, é enxergá-los como irmãos enfermos, ignorantes, e muitas vezes eles estão às beiras de uma verdadeira loucura, né? E no prefácio, Emmanuel nos diz o seguinte: dos 4 cantos da terra diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros de cultura europeia a tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas e dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem
a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. A morte ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem de que houver semeado. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. E aí, Calderaro começa a fazer algumas explicações para o André Luiz, né? Aí ele diz assim: a nossa comunidade de trabalho se dedica ao equilíbrio, é procurar o equilíbrio das ações, dos comportamentos das pessoas, né? Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas, ninguém jamais a impõe. É fruto do tempo, do esforço e da evolução. Edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Este livro foi escrito há mais de 60 anos, mas o que o Calderaro fala é praticamente, ele está falando do hoje. E se nós lermos este livro há 100 anos, daqui a 100 anos, ainda será atual. Certo, não te surpreenderá se eu te disser que, em face do surto de inteligência moderna que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador. Olha o tamanho do planeta que ele usou nessa frase. A civilização puramente científica é um Saturno devorador. E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Se nós prestarmos atenção no início de cada reunião nossa, o número crescente de pedidos de irradiação, por enfermidades, por problemas os mais diferentes, mas que começa a aumentar a humildade das pessoas em solicitar ajuda. Mais ou menos isso que ele está nos colocando aqui, né? E aí ele vai assistir a palestra do Eusébio. Ele vem e vai falar para mais ou menos, aliás, antes da palestra, é importante que nós frisemos o seguinte: em todas as situações, sempre no início de cada atividade e ao final da atividade, é sempre realizada uma prece. Então, Eusébio, ele vem com mais 7 colaboradores e inicia a sua preleção com uma prece. Eu vou ler alguns trechos da prece dele. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros espargiram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem, reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência, poderoso Senhor. Ampara-nos a fragilidade, dirige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se os teus desígnios soberanos,
agora e sempre, e assim seja. E aí ele começa a preleção dizendo, para quem que ele está fazendo a preleção? São 1.200 pessoas, 80% delas são encarnados, que foram retirados do sono, e o restante são pessoas desencarnadas que estão auxiliando ao trabalho que está sendo feito. E ele começa dizendo, não podeis guardar plena recordação desta hora, em retomando ao envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança do nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno de elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. E aí ele vai dizendo o que é importante, não podemos esquecer quem é o auditório. São pessoas que vivem encarnadas e que foram retiradas do envoltório carnal. Aí alguém poderia dizer, bom, então são pessoas gerais? Não, são pessoas específicas. O próprio André acha importante frisar isso, porque são pessoas que já têm alguma ascendência do lado espiritual. Então são pessoas que têm a facilidade de estar entendendo tudo aquilo que está sendo colocado. Se nós lembrarmos do Cristo, vigiai e orai. Aqui ele pede, usai a oração e trabalhai. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade, a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. E ele diz, falamos de todos nós. Ele não se coloca, estou falando com vocês, falamos de todos nós. Somos viajores do deserto da própria negação. Pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz. E que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não represar o curso das paixões, corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade que nos comprazemos, desde os primeiros laivos do raciocínio? Sempre terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Ele está nos dando informações para nós nos conhecermos a nós mesmos, né? Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. E, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Fazemo-nos réprobos das leis soberanas, que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas, por muito tempo, indignos do retorno às lides do mar. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão, da dúvida, da fraqueza, da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E aí ele termina dizendo, equilibrai-vos, pois na edificação necessária convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. E aí ele se despede e as pessoas retornam ao seu veículo carnal, e André Luiz vai começar aí a sua semana de aprendizado. Mas antes, o Calderaro vai mostrar para ele a importância que tem, já que disse que o cérebro é um elemento nosso para a nossa
para o nosso aprendizado, mas que ele tem seus limites, né? O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Na ciência acadêmica, tem-se o conceito de que o cérebro apresenta, do ponto de vista evolutivo, um contínuo, em que, à medida que vai passando o tempo, vão sendo acrescentados algumas coisas. É mais ou menos assim. É o nosso hardware, que de vez em quando vem um aplicativo novo, a gente introduz o aplicativo, daqui a pouco vem outro aplicativo, então tem o WhatsApp lá, tem outros aplicativos que vamos acrescentando, né? A ciência nos mostra que muitos não acreditam que possa existir isso, tem alguns outros autores que dizem que não tem nada disso de cérebro esquerdo e lado esquerdo e direito do cérebro. Um é mais racional, outro é mais intuitivo, né? O direito mais intuitivo, o esquerdo mais racional. Tem autores em que mostram que o cérebro é um todo, em que se ele perder uma parte, o restante vai assumir aquela parte, já há estudos a respeito. Então, a ciência ainda está estudando esse... E tem alguns que vão fatiando ele, né? Então, fatia à vontade, vão dando nomes, estudando, e isso vai crescendo, né? Mas existe também o lado humorístico do cérebro, né? Para que vocês não durmam, eu vou trazer aqui o cérebro masculino. O cérebro masculino tem algumas peculiaridades, né? Tem grandes áreas em que ele se preocupa com essas áreas, mas tem áreas que nem com microscópio eletrônico consegue se enxergar. Aquela área, por exemplo, do pai acordar de noite para pegar o filho, que está chorando. Então não consegue se enxergar essa área, né? A paciência com os filhos também é coisa pequena. Já o orgulho é uma área bastante grande e tem algumas áreas aí bastante intensas, né? E tem o cérebro feminino, né? O núcleo da indecisão, a atenção em ouvir, o centro do chocolate, os ciúmes. Então, dependendo se é masculino ou feminino, as áreas são distribuídas, né? Mas, ao lado disso tudo, voltamos ao André Luiz. Já deu uma acordada aí em 3 ou 4 pessoas, né? O André Luiz, ele diz assim, porque eles foram numa determinada atividade e o André Luiz, numa outra excursão, ele aprendeu, ao olhar a pessoa, a ele enxergar o que estava lá dentro do cérebro, né? O que o camarada estava pensando. Se ele estava pensando na mãe, se estava pensando no shopping, se estava pensando no jogo do Corinthians. Então ele conseguia ver isso daí, né? E isso ficou desenvolvido nele. Alguns autores imaginam que, ao desencarnar, chegou do lado de lá e a gente já vai conseguir ver todo o cérebro de todo mundo. Não é assim. É necessário treinamento, é necessário estudo, né? É necessário experiência. E numa dessas atividades, o Calderaro fala assim, observa, eram 2 obsessores, um que tinha matado o outro e estavam há 20 anos se engalfinhando, né? Um estava na cama, o encarnado, o desencarnado estava ali sentado, 20 anos sentado na cabeceira dele, atrapalhando ele, né? Então ele falou, dá uma olhada no cérebro do encarnado. Aí ele viu algumas cores diferentes, então, mas notou que tinham 3 regiões distintas, né? Falou, agora você vai olhar o cérebro do desencarnado. Ele via a mesma coisa, o mesmo cérebro, só que com cores um pouquinho diferentes, um pouco mais de luz e tal, ou mais escuro, né? E ele quer saber por que tinha aquelas diferenças essenciais, né? Ele pergunta, como interpretar de maneira simples as 3 regiões do cérebro? E aí o Calderaro começa. Nós podemos imaginar o cérebro como edifício de 3 andares. O sistema nervoso, o primeiro, o córtex motor e o lóbulo frontal. Então seria o 3º andar. O que cada um deles significa? No sistema nervoso, é onde nós arquivamos os menores fatos de nossa vida. Então tudo aquilo que nós vamos fazendo vai ficando arquivado ali. Se eu tiver 250 reencarnações, lá vai ter um chip, tudo armazenado, que eu fui desde o momento em que eu fui gerado lá
como espírito até o momento atual. Então está tudo armazenado ali dentro, que é o chamado sistema nervoso, onde tem o hábito e o automatismo. Se eu estou carregando toda essa mochila para que eu comece a melhorar e sair de quando eu fui um facínora, quando eu fui um prisioneiro, quando eu fui qualquer coisa, vai ter um esforço muito grande. E esse esforço, quando é que ele é feito? Na encarnação que nós estamos vivendo, né? No segundo pavimento, é o do córtex. Ali está localizado os domínios das conquistas atuais. Então, tudo que eu vou conquistando, eu vou ter que utilizar a minha vontade e vou ter que fazer um esforço muito grande. Quando eu faleço, aquilo baixa, né? Vai para o purão. Então, vai lá para o sistema nervoso e fica lá armazenado. Quando eu volto a ser reencarnado, trago isso aí comigo. E no lobo frontal, jazem os materiais de ordem sublime, que nós vamos conquistando por esforço de ascensão, é o nosso ideal, as metas superiores a serem alcançadas. Então ele vai um pouco além. Olha, nós temos aquilo que nós conhecemos, o superconsciente, que é o terceiro andar, o consciente, que é o segundo andar, e o subconsciente, que é o primeiro andar. Então nós possuímos dentro de nós o passado, o presente e o futuro. Vamos ver o que significa isso para nós. Então, no primeiro andar estão os movimentos instintivos, é aquilo que a gente fala, é aquilo que eu ouço uma palavra que não está muito legal com o que eu quero, com o que eu estou interpretando, e eu já solto os cachorros em cima da pessoa, porque é o instinto que está falando. É perda de carga nula, ela está muito perto da boca aqui, né? Saiu, pronto, já bateu. Aí as conquistas, eu preciso de esforço, preciso de vontade, preciso de paciência. Tem um amigo, uma amiga espiritual, que diz que a paciência, ela é mais ou menos, quando nós a exercitamos, como se fosse um arado. A paciência é o arado que vai arando as minhas células mentais, os meus sentimentos, para que as sementes possam melhor se aderirem ao nosso aprendizado. E também a parte ideal e a meta superior lá no superconsciente. Tomando por base as explicações sobre as 3 regiões cerebrais, ele explana um pouco mais o que significa a pessoa. Se a pessoa é focada apenas no nível número 1, ela fica estacionária nos impulsos, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Nós conhecemos pessoas que durante 20, 30, 40, 50 anos carregam uma mala sem alça e a todo momento abrem aquela mala. Olha, você não me deu flores quando nós fizemos 20 anos de casado. Só que eles têm 90 hoje, né? 20 anos de casado, passaram 70 anos. Então está lá armazenado. E abriu a mala, aparece, né? A pessoa está vivendo ali naquele mundo, né? Nas conquistas atuais, quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, quer dizer, se entrega à labuta do dia a dia, trabalha 24 horas por dia, é um workaholic, sem consultar o passado e organizar-se com bases para o futuro, é uma existência mecanizada. Em contrapartida, quem vive lá na meta superior, então o ideal é viver lá no terceiro andar, lá na cobertura. O que acontece na cobertura? Nós vivemos em contemplação sem obras, meditação sem trabalho e renúncia sem proveito. Então qual é o ideal? O ideal sempre é aquilo que terminou a palestra do Eusébio, é buscar o equilíbrio. É você olhar o que você está fazendo, ter as informações daquilo que você já passou como um aprendizado, como orientação para as tuas atividades futuras, mas também ter sonhos, né? Pessoa de 90 anos pode continuar tendo sonhos. Sonhos faz parte da vida de cada um, né? Então ele diz ali, para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável o equilíbrio, valendo-se das conquistas passadas para orientar o serviço presente. E amparando-se ao mesmo tempo na esperança, que flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo.
Através dessa fonte, ele pode captar do plano divino energias restauradoras, assim construindo um futuro santificante. E olha o que ele diz agora. Como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos, pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com inteligências encarnadas e desencarnadas, em condições análogas às nossas. Esta frase vale pelo livro todo, ou pela obra toda de André Luiz, onde ele mostra a busca do equilíbrio é fundamental. Quando nós nos desequilibramos, nós abrimos portas. E estas portas, daqui a pouco, nós chamamos de obsessores. Ninguém entra se nós não deixarmos as portas abertas, né? Sejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas. Vocês tiveram aqui a palestra do nosso irmão Gilberto, onde as obsessões podem ser, a gente sempre imagina que é de desencarnado para encarnado, mas pode ser de todo tipo. É de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Então pode ser todos os tipos possíveis. E tem uma que é a pior delas, é a auto-obsessão. É a própria pessoa se obsediar ela própria, né? Através do quê? Através dela se fixar numa dessas três regiões aí. Com relação aos serviços assistenciais realizados por Calderaro, este explica que inúmeras legiões de auxiliares invisíveis, ao olhar humano, se desdobram em toda a parte, socorrendo os que sofrem. Então aquela frase que muita gente ouve, ninguém está sozinho, sempre há um contingente de espíritos em busca de auxiliar, porque eles sabem que auxiliando, eles estão se auxiliando também. Questionado como se opera a administração do auxílio, ele diz: a prece proveniente da zona superior ou surgida no fundo dos vales, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente das atividades. Então é a prece. Você não sabe o que fazer? Faz uma prece, leve uma prece a Deus, se acalma, se equilibra, respira, não esqueça de respirar. Se acalmou, aí você consegue ajudar, e se ajudar também, né? E a nossa amiga Joana de Ângelo também escreve aí nesse livro dela, a mente é um dínamo gerador de energia, que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional que se reveste. Então ela também nos dá que a mente é um dínamo gerador de energia. A mente está onde? Não é o cérebro que ela está falando da mente que está lá no espírito, né? E quando ele fala em prece, ele diz, olha, em relação à prece, não importa quem está fazendo a prece. Não importa se ele é muçulmano, se ele é budista, se ele é cientista, se ele é judeu, se ele é pagão, se ele é cristão, se ele é espírita, não importa. É tudo independente de fórmulas dogmáticas. E com isso, se a gente ler isto que está em preto aí, onde tem o Islã, tem lá o budismo, a ciência, a gente consegue ver uma palavra. E todos estão enxergando essa palavra? Então, quando eu consigo coexistir com a tolerância e o respeito, é possível existir e coexistir com as pessoas, conviver com as pessoas, por mais difíceis sejam esses relacionamentos, né? Então a tolerância e o respeito são duas importantes condições, importantes atitudes, importantes comportamentos a serem levados em conta. E aí o que significa coexistir, né? Não precisa nenhuma palavra a respeito, né? Quando questionado sobre o socorro aos espíritos, ele comenta que o conhecimento, quando eles estão ajudando aquelas duas pessoas, aquele
aquela pessoa que tinha matado a outra, eles estavam ajudando e o André Luiz disse para eles, bom, por que a gente não vai agora e começa a conversar com eles, né? Porque eles estavam só observando o que cada um estava fazendo. Aí ele falou, olha, o conhecimento que nós trazemos, eu e você, nós auxiliamos por fora. Neste caso, precisa de amor, precisa de sentimento. E aí adentra uma pessoa, um espírito, em que vai conversar com eles como se fosse a mãe deles. Nós vamos falar a respeito dela já já. E aí eles vão auxiliar uma pessoa e encontram um menino de 8 anos, paralítico de nascença, não anda, não senta, vê muito mal e quase não ouve. Quando a gente observa esta informação e se a gente visse esta criança, o que cada um sentiria no seu íntimo? Nós sentiríamos compaixão, alguns sentiriam pena, alguns teriam pena da mãe, porque ele nasceu, é de nascença isso aqui, né? Agora, Calderaro está ajudando esta criança. Quem foi esta criança? Há 200 anos, ele decretou a morte de muitos compatriotas, semeando ódio e ruínas. Então ele estava agora, colocou tudo isso que ele está passando naquela cestinha que o Cícero colocou. Olha, eu quero passar isso aqui, será que eu vou conseguir? Bom, eu acho que você vai conseguir, então coloca lá dentro, né? Ele viveu muitos anos, perto de 100 anos, apanhando dos obsessores. Agora, obsessores desencarnados para desencarnado, que ele era desencarnado. Só que muitos, ao longo desse tempo todo, foram perdoando ele, foram aceitando, foram sendo tolerantes, foram coexistindo e foram deixando ele viver a vida dele. Mas teve 2 que ainda continuavam e estavam lá dentro do quarto dele. 2 últimos inimigos, um processo final de transformação na sua reencarnação, onde ele queria completar a cura efetivamente. André Luiz observa o corpo mal formado do garoto e ele disse, este garoto aqui mais parece um símio, um macaco aperfeiçoado. Essa foi a visão que ele traz no livro, né? Calderaro explica que o espírito não retrocede em hipótese alguma. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência. O espírito dele, tudo aquilo que ele já adquiriu de informação, de conhecimento, ele não perde. Aquilo que ele já fez de bom para ele, ele não perde, mas as formas que ele adquire em reencarnações para resgatar as suas dívidas, elas podem sofrer mutações, podem sofrer interferências, né? De tal maneira que facilite. Vamos imaginar que a pessoa não é humilde, é orgulhosa. Ela vai escolher um corpo de tal maneira que vai provocar aquilo nela dela se humilhar a todo momento. Os pensamentos de revolta, de vingança emitido por todos aqueles os quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo por mais de 100 anos, consecutivos, com choques de desintegração da própria personalidade. E o que acontece com ele agora, lá na cama? A mãe estava num outro aposento, estão lá os dois obsessores. Um dos obsessores faz o que com ele? Se moveu e tocou a destra do cérebro do doente. O André Luiz ficou observando e saía das mãos desse obsessor como se fossem vibrações, parecia um piche, e ia afetando o cérebro do garoto. O garoto não fala, ele geme só, né? Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. A infeliz entidade emitia através das mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe
as impressões de pavor. O que ele faz? Ele procura, mesmo sendo com todas essas deficiências, o cérebro, ele procura no cérebro o porquê que ele está passando aquilo. Então ele vai se refugia no primeiro pavimento, ele vai lá para o primeiro pavimento para entender o que está acontecendo. Aí ele começa, o segundo drama, a verificar tudo aquilo que ele fez há 200 anos atrás, né? Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. E aí, os dois, André Luiz e Calderaro, o André Luiz sempre, ele fica preocupado, como é que nós vamos ajudar esta pessoa, né? E ali diz, olha, os raios destrutivos alcançam-lhe a região de serviço do presente, atingindo a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos granulares. E o que ele faz? Ele desce para o subconsciente, onde ali o seu comportamento era inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. E aí a mãe vem, possivelmente ouviu os seus lamentos, o seu choro, ela vem para próximo dele. E Calderaro aproveita e começa a colocar a mão no lobo frontal dela, onde é a zona da esperança, a zona do ideal, a zona de se buscar algo superior, e ela começa a se sentir calma para elevar uma prece, né? Logo após, colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser. E passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se fora desvelado o Pai, falando ao coração. Para aquela mãe, aquele filho é um anjo. Toda mãe que tem um filho preso, que tem um filho entrevado na cama, para ela é um anjo. E assim ela vai fazendo os seus pedidos para que ele resgate todas as suas dificuldades, né? E o que acontece com aqueles dois? Aí o André pergunta, e esses dois aqui? Falou, pois é, esses dois vão reencarnar. Aonde? Vão ser irmãos deste nosso paralítico. Aí eles vão carregá-lo no colo, vão beijá-lo. Então, através do amor, vai resgatando não só aquele que tinha as dívidas, mas também aqueles que eram obsessores. E, para isso, era necessário quem? Era necessário uma mãe que tivesse um coração aberto para receber este tipo de pessoas, né? Muitas vezes nós não entendemos as situações de filhos, né? E muitas vezes as nossas preces, elas são importantes no sentido de auxiliá-lo, de ampará-lo e nos dar forças e nos dar coragem também para carregar a nossa cruz. Ninguém recebe uma cruz mais pesada do que aquela que pode carregar. Então é importante a resignação, é importante as orações, é importante as preces, para que continuemos carregando a nossa cruz até o final, né? E aí o André Luiz começa a fazer algumas perguntas para o Calderaro. Ele diz assim, como nós podemos entender as doenças mentais? Excluindo os casos puramente fisiológicos, aqueles em que teve um acidente, danificou o cérebro, está excluindo essa parte, né? Podemos entender as doenças como ponto final de uma longa luta travada pelo espírito. Então, se não teve nenhuma deficiência, ele nasceu com aquilo, ele pediu aquilo para ser colocado na cestinha. Ah, mas eu não pedi para esse filho nascer desse jeito. Será? Deus não faz nada sem o consentimento do livre-arbítrio. Por quê? Porque ele impôs essa lei. Se nós formos observar, possivelmente, com toda certeza, essa mãe, esse pai, foram lá na espiritualidade, num sonho, fora do seu corpo, durante o sono, e constataram tudo o que ia acontecer dali para frente. Quando voltam, evidentemente que não tem lembrança, mas tem aquele sentimento de amor por aquela criança que está nascendo. Contra dramas íntimos de personalidade prisioneira da introversão,
o desequilíbrio, os fenômenos de involução e as tragédias passionais. Todos esses fatores geram uma desarmonia espiritual que lesiona o perispírito e, em consequência, é somatizado pelo espírito, pelo organismo físico. Podemos considerar o estado de loucura como doença do corpo físico ou do corpo espiritual? Toda anomalia no corpo físico começa no espírito. As distonias mentais se localizam no espírito. O cérebro do corpo físico funciona apenas como um veículo de manifestação desse estado mental desarmonizado. É o órgão que manifesta o desequilíbrio e permite o seu diagnóstico. Localizando-se na mente, as doenças psíquicas são fruto da desarmonia do espírito, que é a sua sede. Por isso que também o espírito desencarnado pode sofrer desse mal, mesmo desprovido do cérebro físico. Mas tem louco do lado espiritual? Tem. Pelas palavras de Calderaro, podemos dizer que o perispírito também sofre modificações com o tempo. O perispírito, sendo um organismo que registra a memória do espírito, absorve as consequências de nossos atos e pensamentos, modificando-se para melhor ou pior de acordo com as experiências que vivenciamos. Então, nada mais importante do que aquela frase de Cristo: vigiai, orai, orai e vigiai. Vigiar os pensamentos, vigiar a nossa boca, porque tudo aquilo que nós transformamos em atos, e nada mais rápido do que pensar, falar e agir, para que adicionamos na folha dos débitos as nossas dívidas, né? E aí ele vai passando, nós temos 20 capítulos, né? Vamos tendo várias situações. E lá atrás, quando teve aquela palestra do Eusébio, o André Luiz é apresentado a ele, né? Diz de onde que ele é, olha, essa pessoa veio do nosso lar, todas aquelas apresentações e tal. E o Eusébio olhou para ele, sabendo que ele ia acompanhar o Calderaro, falou: olha, era importante que você fizesse um trabalho visitando as cavernas também, né? Aquilo, para visitar a caverna devia ser um turismo, né? Já que ele estava de folga, né? Acho que o André Luiz deve ter mais ou menos imaginado isso, né? Ele nem imaginava o que ele ia encontrar nas cavernas, né? Mas aí, lá pelas tantas, eles encontram de novo o Eusébio. Agora já não estava num auditório, como foi da primeira vez, com 1.200 pessoas. Ele estava no campo, né, na relva, com flores, com árvores. E ele ia fazer uma palestra, novamente uma palestra, para... Nós estamos numa semana. É a segunda palestra do Calderaro. Vocês imaginam a agenda dele, né? Então ele lá... Na véspera da visita às cavernas, assisti à preleção de Eusébio, que naquela noite se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas. Então ele está fazendo palestra para católicos e para evangélicos. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais. Aí vocês vão ver o que ele fala para essas pessoas. São católicos, evangélicos, liberais e menos dogmáticos. A proteção divina desconhece privilégios. Importa a revelação de fé viva e atitude positiva da alma na jornada de elevação. Se o patrimônio da fé religiosa representa indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção. Supondes possível, ele vai fazendo perguntas para eles, né? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas?
herdeiro que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições do Espírito, edificado nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora e da confiança sem vacilação. Ele está chamando a atenção deles aqui. Se nós trouxermos para nós, serve para nós também, né? Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Construístes entre vós, agora ele começa a falar, construístes entre vós barreiras dificilmente transponíveis. Intoxicai-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão, a separação. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem horizontes mentais. Abris hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Compuscais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-vos não hesitou ante a própria morte afrontosa. Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais mínimas ocasiões de serdes servidos. Referenciais do Senhor à luz dos séculos e mantendo-vos nas sombras de nefando egoísmo. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso? À força de afirmativas labiais? Esqueceste que o verbo divino, em seus fundamentos, é sempre criador? O que ele está propondo? Que as pessoas se acolham, né? Independente de crença, de religião, de partido político e assim por diante. Como admitir a redenção ao preço de simples palavras, a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação na terra. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. O que se pede de vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos, espargidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Não limiteis, portanto, a demonstração de confiança no Altíssimo, aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos, uns dos outros. Transformemos a igreja no docilar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. E quando ele fala aqui atrás, convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros, ele não está falando só da raça humana, ele está falando de todos os seres. E vamos ver o que Leonardo da Vinci falou lá nos idos de 1500, por aí. Chegará o dia em que o homem conhecerá o íntimo dos animais. Nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a própria humanidade.
parece que as nossas leis já estão razoavelmente mudando. Agora, isso aqui foi falado foi lá por volta de 1500, né? Onde nós não éramos nem descobertos ainda, né? Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoe a multidão dos necessitados todos os dias. O que ele está falando aqui? Está falando da caridade. Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Eu não aguento mais esta reencarnação, vou esperar a próxima. Você não sabe que quão grande é a fila para a próxima. Tem que fazer o Enem, tem que fazer, né, para poder voltar, né? Por isso que o Chico queria viver mais de 200 anos. Porque ele falou, a fila é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir entrar na fila do idoso, né? Para voltar. Então, aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra da insensatez. O irmão caído é a nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. A dor, a nossa escola purificadora. Abracemo-nos, pois, uns aos outros em nome do Cordeiro de Deus. Olha a palavra que ele usa. Ele usa um linguajar de acordo com a plateia. Quem é que estava na plateia? Católicos. Então ele usa uma palavra que é muito comum para os católicos, o Cordeiro de Deus. Então ele utiliza essa palavra, que nos reformou a mente, alcançando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequência das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, está falando aos evangélicos, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. Evitai a subversão dos valores espirituais. Afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadeis sem a sabedoria. Livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. E aí, termina essa palestra, eles saem e continua a semana dos dois, né? E aí o Calderaro, de vez em quando, mostra para o André Luiz que o André Luiz está sempre fervendo com perguntas, né? Só que o Calderaro percebe as perguntas antes dele fazer. Então ele diz assim: para que se efetue a jornada iluminativa do Espírito é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser, que é a reforma íntima, é o quanto das nossas convicções elas são verdadeiras, que nós carregamos não sei há quanto tempo. Então questionemos aquelas convicções que muitas vezes elas já não existem mais, né? Tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva e com qualquer instituto humano em restauração para o progresso geral. Se nós olharmos o nosso cerrado nordestino, nos enchemos de pena, já começam as ONGs a querer auxiliar, mas nós podemos olhar para este terreno e ter outro tipo de olho, outra visão, outra maneira de olhar. Nós podemos olhar e ter um olho de artista, né? O que pode vir a ser aquilo que nós estamos enxergando, né? E muitas vezes não precisa muita coisa. É utilizar o próprio trabalho das pessoas que lá convivem, porque elas conhecem melhor do que ninguém o que é bom para elas, né? Ninguém precisa chegar lá e dizer o que elas estão precisando.
90% dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam de uma incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos. A impaciência com a tristeza. Isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos do caminho, daqueles que as acolhem e as alimentam. Então isso é fruto daquilo que nós mesmos alimentamos, né? Instaladas estas forças desequilibrantes no nosso campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Estas, por vezes, perdura não só uma existência, mas em várias delas. Até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram. Aljofrar é como se fosse um maná do deserto, como se fossem pequenas gotículas daquele orvalho matinal, e muitas vezes nas reuniões nós ouvimos alguns irmãos dizerem que choveu pétalas de rosas, pequenas gotículas, isso são bênçãos que são absorvidas pelo nosso organismo, né? Para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato de nossa penetração na desarmonia. Se nós procurarmos, nós vamos encontrar aonde foi o caminho, né? Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-lo. E uma das sugestões que está gravado na areia aqui, né, é que a pessoa se ame ela mesma, né? Procure se amar para conseguir amar o próprio. Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A gente esquece desse finalzinho. Também precisa de muito esforço para nos amarmos, né? Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa às convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões da costa planetária, oferecem aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhe confere. Logo, porém, que visitados pela morte, pela escassez de recursos, pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a vida adulta, a velhice, né? Manifestada pelo veículo de ossos que, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Quando as perturbações que acompanham a alma do renascimento até a infância, do corpo, a juventude ou a senilidade, devemos reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei divina, né? Como expiação se inicia no crime. E aí agora o André Luiz é convidado a participar de uma excursão para visitar as cavernas, né? Então eles começam a caminhar, e aí a Cipriana, que é a tal pessoa que auxiliou aqueles dois irmãos pelo amor que ela demonstrou, né? Ela pergunta se o André Luiz vai acompanhá-la. Aí o Calderaro fala, não, o próprio Eusébio recomendou que ele fizesse esse trabalho, fosse participar. Ela falou, não. Apesar de um espírito superior ter recomendado, quem é responsável pelo trabalho que vai ser feito sou eu. Então ele ainda não fez um curso de preparação para ajudar as pessoas que lá se encontram. Então ele não vai. Ficaram chateados, né? André ficou chateado, o Calderaro ficou chateado. Falou, mas vamos fazer o seguinte. Você, Calderaro, você fica com ele por aqui, vocês têm um campo enorme já que ele está pesquisando para poder... Aí ele ficou satisfeito, quer dizer, ele não foi mandado embora. Ele ia ficar ali no comecinho da caverna, não ia lá para as profundidades da caverna, né? Falou, tá bom, então vocês ficam aí, eu vou junto com o meu grupo, daqui a 6 horas eu volto. Ia levar 6 horas o trabalho dela. E aí ele começa a ver, né? Mais ou menos 1 quilômetro de caverna dentro, ele penetra e começa a ver as pessoas ali em um estado deprimente, né? Esfarrapadas. Ele deve ter se lembrado que aquilo que ele passou no umbral era um hotel de 5 estrelas, né? Do jeito que ele estava vendo o pessoal naquelas cavernas, né? Falando coisa não falavam coisa com coisa.
O que ele notou é que a grande maioria tinha os braços assim, carregando lama, com todo carinho. Pegavam a lama assim e ficavam carregando aquela lama, né? Aí ele começou a observar e ficou atento ao que eles estavam dizendo. Para aqueles desencarnados, aquela lama era como se fosse ouro. Então eles estavam carregando verdadeiras fortunas, que aquilo era nada mais do que uma lama. Mas na cabeça deles, aquilo era a fortuna que eles tinham deixado quando encarnados e levaram como apego, né? E ele queria ajudar. O Caldeirão falou assim, ó, nós temos pouco tempo. Para ajudar essas pessoas precisa de muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo elas estão aqui. Pode ter pessoa que está mais de 100 anos aqui dentro. Então não é assim que chega, dá uma conversinha com eles e resolve o problema deles, né? Aí eles foram caminhando, de repente eles viam lá um gritando lá. Poxa, peraí, para onde nós vamos guardar esse ouro, tal, aquela conversa toda. Aí ele começou a prestar atenção e falou, poxa, peraí, essa voz eu conheço. Essa voz ficou registrada aqui no meu escaninho e essa voz é conhecida minha. Aí ele começou a se aproximar e viu um colega dessa pessoa falar o nome dele. Falou, caramba, a voz eu conheço e o nome é o mesmo? Quem tem essa voz e tem esse nome é o meu avô. E aí ele começa a se recordar que o avô tinha um apreço muito grande quando ele era criança. E tinha uma fortuna amealhada por motivos os mais diversos e não muito justos, né? O pai do avô dele, quer dizer, o bisavô, tinha tido uma filha e tinha trazido a mulher dele, pai agora do avô, mãe do avô, para cuidar daquela menina. Quando o pai falece, ele simplesmente expulsa a irmã que era por parte de pai, expulsa de casa, né? E aquilo ficou gravado. E agora ele citava isso, que ele também tinha ficado com uma parte dela, da herança, e isso aí estava afetando ele. Apesar dele ter movimentado e feito mais fortuna ainda, mas aquilo ele não conseguia se resolver internamente. E aí vai o André esquece que não podia ajudar as pessoas, que agora ele não está ajudando qualquer um, ele está preocupado com o avô dele. Pega o avô no colo e começa a caminhar com o avô, né? E aí comentam com a Cipriana que já estava de volta. Vocês veem, se ela já estava de volta, significa que eles levaram mais ou menos as mesmas 6 horas nesse entreveiro todo aí, né? E aí ele explica para ela e ela se interessa em ajudar. Ela falou, bom, agora eu estou entendendo o porquê que você foi recomendado pelo Eusébio para vir fazer esse tipo de trabalho. Não é nada por acaso. Tudo que se faz na vida tem um propósito, tem uma consequência. Mas ele fala assim, olha, ele vai ter que ficar num posto de socorro aqui próximo, pelo menos um período longo, para que ele acostume novamente a respirar os ares que nós temos aqui. Porque ele está nessas profundidades dessas cavernas, ali é tudo pesado, é tudo denso, vibrações muito densas, ele se habituou com isso, porque ele estava lá para mais de 40, 50 anos. E aí eles começam, falam, bom, agora como é que nós temos que fazer? Ela falou, olha, para ele melhorar, ele tem que reencarnar. E ele citava muito a irmã dele, que era a tal da Ismênia, mas já tinha passado tanto tempo que a Ismênia já tinha morrido, já tinha reencarnado. Aí ele falou, bom, agora vamos ter que procurar a Ismênia. Aí lá deve ter alguma coisa mais potente do que o WhatsApp, porque eles começaram a se comunicar e em 90 minutos conseguiram identificar a Ismênia encarnada, agora uma moça, em determinada região, que era a região onde que eles viviam. Ela ainda se localizou por ali, né? E aí, bom, agora como é que faz aí? Vamos trazer ela durante o sono para ela conversar com o irmão. Ela tem que aceitar, né? Ela tem que aceitar ser mãe dele. Encontram ela é bisneta dela mesma. Parece engraçado, né? Aí ela vai, ela aceita, e aí a maneira com que o avô dele podia ser tratado. Ele tinha que reencarnar de novo para resgatar tudo aquilo que ele passou, né? Então tá aí, ó. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres. Nós imaginamos o umbral, imaginamos as trevas, imaginamos o abismo, as cavernas, como só o pessoal que está sofrendo. Próximos ali tem espíritos
para auxiliar com prece, com ajuda, tem enfermeiros para estar auxiliando as pessoas. O que lá não fala, mas nós podemos fazer uma ilação. O que a Cipriana foi fazer lá nas profundezas da caverna? E não disse, ela voltou trazendo alguém. Mas possivelmente ela foi levar ajuda, foi levar carinho, foi levar conforto àquelas pessoas que também estavam lá auxiliando as demais, né? Então está aqui, ó. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres. Está lá escrito no livro, não estou inventando isso aqui. Porque uma das maiores alegrias dos céus é de esvaziar os infernos. Jesus falou alguma coisa a respeito disso? Não? Nenhuma ovelha se perderá. Uma frasezinha jogada lá, simples, né? É isso daí, nenhuma ovelha se perderá, esteja onde estiverem, né? Aí o Hitler, alguém vai perguntar, e o Hitler? Pode ser que ele leve 1000 anos, 2000 anos, não importa. Um dia ele vai voltar, ele vai virar um anjo. No mínimo vão dar um planeta primitivo para ele ajudar as pessoas que ele mandou incinerar, né? Então, tudo é um resgate. Vamos ver o que ele vai botar na cestinha dele lá, né? E aí tá, o André Luiz se relembrando do avô dele. O próprio avô tinha um apreço muito grande por ele, tinha uma satisfação de ficar com o neto pequeno e dizia para o pai do André, olha, a minha fortuna tem que ser usada para ele virar um médico. Quer dizer, lá atrás, e aí ele soube. E ele imaginava, não, o meu neto vai ser um médico e vai atender muita gente, não sei o quê. E o André Luiz começou a ficar com a cabeça pesada. Quem lembra do nosso lar, o André Luiz, ele não gostava muito de atender as pessoas, né? Que não tinham condições de pagar. André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deve retornar à experiência carnal, né? E aí ele tem que novamente virar um bebê, né? E aí temos essa frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim, nunca se preocupe com números, ajude uma pessoa de cada vez, comece pela mais próxima, que é você mesmo. E alguém podia perguntar, como é que nós podemos adquirir tesouros no céu, já que nós estamos falando em tesouros, para não chegar do lado de lá e abraçar a lama achando que é tesouro, né? E tem algumas sugestões aqui, e trouxemos estas nossas irmãs que têm uma atividade desencarnada, quando tinham encarnadas, de verdadeira caridade, né? Então, o que eles nos recomendam? A generosidade em vez do egoísmo, a sinceridade em vez da mentira, a doçura em vez da violência, a bondade em vez da crueldade, a honestidade em vez da corrupção, a justiça em vez da injustiça, a coragem em vez da covardia, o amor em vez do ódio, a compaixão em vez da indiferença, a solidariedade em vez da inveja, a amizade em vez da inimizade, a boa vontade em vez da intolerância, a compreensão em vez da prepotência e a humildade em vez da arrogância. Isso aqui está mais ou menos, se vocês contarem, tem 14 sugestões aqui. Não precisa usar todas, pode usar uma de cada vez, né? Mas aqui tem informação para nós pesquisarmos e estudarmos a nós mesmos, né? E aí André Luiz vai terminando a sua semana e ele começa a pensar que ele foi numa semana para pesquisar. Ele diz, a pesquisa cederá lugar à meditação, o raciocínio ao sentimento. Estava lembrando do avô dele. Recolher extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma, examinar a diversos doentes com os quais travara relações, identificar as moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrara um enfermo que me transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. A vida física não é um fim, e sim um meio para a finalidade mais alta.
a evolução. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Francisco de Assis. E agora eu gostaria de, como tudo termina com uma prece, vamos ouvir a prece de Cipriana, que ela faz ao encerrar todo o trabalho. Então vamos relaxando as nossas tensões, e ela diz: Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferente à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço, à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com os teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones o desejo de repousar indebitamente. Converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. E assim eles se despedem e André Luiz se despede de Calderaro, se despede de todos os trabalhadores e começa a retornar para nosso lar. E aí ele vai sozinho para o nosso lar, né? E falando em amor, acho que não podemos ter mais amor do que Maria, né? Que ao elevarmos os nossos pensamentos a ela, sempre nos abençoa com verdadeiras bênçãos, que mais parece com uma cachoeira, né? E aí, quando Cipriana se despede de André, ela diz para ele: que o Pai te abençoe, nunca te esqueça a bondade no desempenho de quaisquer obrigações. E André Luiz, voltando sozinho, ele tem essa sensação de que há muitas moradas na casa do Pai. E para hoje é só. Obrigado. Obrigado.